é um dos líderes de uma geração talentosa que pôs Santa Catarina no mapa do cinema brasileiro. Eu converso hoje com o cineasta Zeca Nunes Pires. O Palavra Aberta já está no ar. Zeca, quando começou a tua paixão pelo cinema? Eu acho que a minha paixão pelo cinema começou quando eu nasci. Quando eu vim ao mundo, eu acho que vim através de imagens, sei lá, eu tenho essa paixão, que eu não me recordo exatamente de quando, mas assim, ela veio em prática um pouco antes de eu entrar no jornalismo. Eu tinha interesse por fotografia, fiz fotos, fazia Super 8, e no jornalismo, quando eu entrei na faculdade, que eu já fiz propositalmente porque era mais próxima do audiovisual na época, eu encontrei outras pessoas que também se interessavam por cinema. Lá nós escrevemos um livro, A História do Cinema em Santa Catarina. Então, o núcleo todo de cinema e a minha geração, assim, que tornou o cinema, assim, um processo irreversível aqui em Santa Catarina, a geração que eu pertenço e até me orgulho de pertencer, assim, a Maria Emília Paredes, Norberto, Chico, assim, nasceu desse núcleo ali, né? Mesmo quem não cursava o curso de jornalismo, acabou se reunindo com a gente e criamos a Cinemateca Catarinense, que é o nosso, assim, a nossa entidade até hoje existe, né? Mais tarde... Porque nessa década, na verdade, não existia curso de cinema em Santa Catarina. Então, muitos interessados faziam jornalismo com a ideia de sair de jornalismo e fazer cinema e produzir cinema, é isso? Isso. Mas assim, o cinema era uma coisa bem distante, assim, produzir cinema aqui em Santa Catarina, né? Inclusive, outro dia encontrei um meu amigo que ele dizia: pô, Zeca, te achava um maluco naquela época, tu querendo fazer cinema aqui em Florianópolis, e agora eu te vejo, pô, tu conseguisse mesmo, então eu me orgulho muito de ti. Ele falou isso. E o teu primeiro trabalho, tua primeira produção, qual foi? Meu primeiro trabalho, assim, mais profissional, né, no cinema foi o Manhã, que eu fiz com o Norberto Pizzolatti, foi em 1989. E a gente reuniu todo mundo que queria fazer cinema, a maioria, assim, né, na equipe, e foi um filme, assim, de aprendizagem mesmo. Nós fizemos na Serra Catarinense, em Anitápolis e Rancho Queimado, Itaquaras, e foi baseado numa poesia, num poema de Carlos Drummond de Andrade, A Morte do Leiteiro, que é um poema lindíssimo, né? E o filme foi muito bem sucedido, assim, ele ganhou uma série de prêmios, né? Um filme meio feito a facão, assim, mas foi... a câmera veio de Curitiba, a Kodak deu negativo. E qual era a tua função na época? Eu dirigi e produzi também, né? E o Tabajara Ruas foi o roteirista. Mas antes eu tinha trabalhado com o Cacá Diegues, que o Cacá ele veio aqui, viu que eu era interessado por cinema, fazia Super 8, veio na universidade e disse: ó, Zeca, quando o meu próximo filme eu vou te convidar. E assim, pô, eu falei, pô, legal, então... Não falei, mas ele não me ligou mais, e deu uns 6 meses, ele disse: olha, Zeca, vem para o Rio que eu vou começar a filmar daqui a um mês, tal. Eu me joguei para o Rio, né, pedi licença da universidade e trabalhei, fui o terceiro assistente dele, né, ficava grudado nele, até que não, só te gruda em mim. Eu não sabia, não tinha muita experiência, não, te gruda em mim, que está tudo certo e tal, e trabalhei num Trem para as Estrelas. E depois o primeiro longa? Bom, o primeiro longa foi, assim, naquela época, né, nos primeiros anos, nos anos 80, eu nunca imaginaria eu ter um longa em cinema, assim, né? E estava bem distante, mas depois tiveram vários curtas, né, que eu fiz, o Manhã, o Farra do Boi, um documentário, que eu tenho uma formação, assim, também documentarista, o Farra do Boi, Ponte Ercílio Luz, e fiz o Ilha, fiz Caminhos do Divino, Perto do Mar, junto com o Frazão, até chegar o primeiro longa, que foi Procurado, né? A gente fez em 2002, né, no projeto do Frazão, meu amigo, e que me mostrou e que eu abracei com ele. Ele me convidou para dirigir com ele, ele ia dirigir no Rio, daí a gente adaptou aqui para Florianópolis. Procurado já foi filmamos em 2002, e lançamos em 2004 e ficou entre os 6 filmes selecionados para o Festival de Gramado de 54 filmes feitos naquele ano no Brasil. Foi um filme, assim, que hoje eu não sei como a gente conseguiu fazer esse filme com aquele orçamento e com aquele monte de gente,
Assim, foi um filme que a gente ia fazer até um dia antes da filmagem com a Débora Seco. Aí a Débora Seco desistiu, começamos o filme praticamente sem a atriz principal. No sexto Até dia, encontrar a atriz principal. No sexto dia que a Rita Guedes ligou lá para Paula Bulamar, que estava terminando um filme na Bahia, ela veio e entrou no personagem e tal. Então, assim, foi um filme que tinha a Cláudia Liz, daqui tinha um elenco grande também, a Andréa Busato, né? A Monique Toloá, a De Leon, a Camille De Leon. Tinha um elenco grande, assim, de mulheres, porque é um filme sobre mulheres de programa, assim, mulheres bonitas e, assim, e competentes, foram muito competentes, assim. O filme recebeu algumas críticas aqui, quando veio aqui principalmente de Florianópolis, assim, recebeu muitas críticas. Eu até fiquei meio mal na época, mas assim, já está tudo superado e eu acho assim que eu gosto do filme, eu vejo hoje assim, seus efeitos, mas ele é um bom filme. Então o longa leva muito tempo, né? É um projeto longo e até ele sair do papel. A produção leva quanto tempo? Assim, depende da tua criatividade. Da tua criatividade em captar a verba. Depois tu perde a criatividade, passa, daí tu não faz, daí o filme saiu, não, brincadeira. Esse Steve Bach sempre me diz, Zeca, agora precisamos ter muita criatividade para viabilizar esse filme, que é caro. Mas assim, na verdade, é brincadeira, mas tem um fundo de verdade, que o difícil no filme realmente é viabilizar o filme, né? Um filme hoje, no Brasil, de até 2 milhões, é um filme de baixo orçamento. Procuradas foi uns 400 mil na época. E o Antropólogo, eu ganhei o edital aqui estadual, um edital de 2002. E né, foi um filme sui generis, assim, porque a gente rodou na Costa da Lagoa, onde não vai carro, né? Então a gente tem o carro do figurino, então a gente tinha o barco do figurino, o barco da pesada, o barco do elenco. Então, praticamente se mudaram para a Costa da Lagoa, então. Sim, uma equipe de 50 pessoas invadiram, né? Alugamos casas na Costa da Lagoa, tinha o catering, né? A alimentação, que era café da manhã, lanche, almoço, janta, né? E a gente tinha 6 barcos, né? Que alugamos da cooperativa, óleo diesel. Então, eu morei lá 1 ano. A equipe ficou lá 45 dias, 60 pessoas, então movimentando, né? Então essa é a economia do cinema, do entretenimento, que vai junto também com a produção cultural e que é importante. E o povo da região ali nas gravações, como é que foi a receptividade? A receptividade assim foi muito boa, assim, o povo recebeu a gente, foi um povo muito generoso, participou, né? Da filmagem, fez figuração. A gente fez entrevistas puramente documentais e que estão no filme, assim, e que todo mundo diz que é uma das partes mais interessantes do filme, é aquela. Então, eles participam como figurante e como personagem também. E falando a sua história real de uma forma de cura sem ser a medicina tradicional, é isso? Isso, exatamente. Esse é o objeto de pesquisa da antropóloga. Ela vem aqui pesquisar isso, né? Mas só que ela acaba se deparando, né, com uma benzedeira que está tratando uma menina desenganada, filha de médico desenganada pela medicina. Essa aqui é a espingueira santa, filha. Não pode usar na amamentação, que seca o leite. Se tens medo, é melhor sair. Ela é uma cientista, né, uma antropóloga, então a crença é um jogo entre cientificidade e crença, né, que vai mudando a vida dela, vai mudando o pensamento. Ela vê que a benzedeira está fazendo bem para a menina e não consegue uma explicação científica para isso. Então, esse é o conflito maior, né, do antropólogo. E a crítica com relação ao antropólogo? Foi muito positiva, assim, muito positiva. O filme assim, não conseguiu uma distribuição grande, né, mas em termos aqui de Santa Catarina, ele foi muito exibido, ficou 110 dias aqui em cartaz em Florianópolis. Era difícil para um filme nacional e até mesmo um estrangeiro conseguir essa marca, né? E assim, é claro, né, não é
tem pessoas que... Filme é isso, né? Não é todo mundo favorável, tem pessoas que não gostam, né? Agora ele vai ser lançado ele está sendo lançado em DVD pela Imagem Filmes, que é a distribuidora, e distribui para todo o Brasil, né? Então ele tem mais esse gás. E depois tem a terceira janela ainda, que é a televisão, né? Depois de esgotar o DVD. 2 longas. Tem algum projeto de um novo longa? Sim. O meu próximo projeto agora assim, é quase uma questão de honra minha, assim, com a Maria Emília, que foi minha produtora nos 2 filmes, é minha parceira assim, profissional e é minha amiga. Então ela tem um projeto que se chama Olhos Cegos, e é um olhar feminino baseado numa obra do Mauro Faccioni, que é outro amigo nosso. Eu quero produzir esse filme dela, então esse é o meu próximo projeto mais pessoal. Eu estou também aqui, eu trabalho aqui na UFSC, trabalho com estagiários do curso de cinema, é muito legal, gosto de trabalhar com gente da minha idade, mais velha, mas também essa rapaziada nova, ela tem essa um paixão gás, também. assim, né? E eu aprendo com todo mundo, assim, né? Com eles, com mais velhos, e, assim, com eles também estou aprendendo todo dia. Então tem um documentário sobre o Salim Miguel, que é um grande escritor e amigo, assim, pessoa que eu tenho um carinho, e, assim, e por isso eu não sabia, estou fazendo desde 2000 esse documentário, que eu comecei a gravar com ele, e eu não sabia que é tão difícil assim fazer um documentário de uma pessoa que é tão próxima tua, assim. Para mim isso foi muito difícil, está sendo muito difícil. Porque tem que conhece o outro lado. Não sei, porque acho que é um negócio assim, muito de carinho, ele é quase um pai para mim, assim, então eu acho que é mais difícil. Para mim, assim, no meu caso, eu achei que, sabe, tem cuidado, né, mas o nome do documentário é Salim na Intimidade. Como é esse meio assim de artístico de Florianópolis ou Santa Catarina todo? Na verdade, assim, como assim, pertence a essa geração aí que trouxe cinema aqui de volta para Santa Catarina, a gente sempre tem essa filosofia, né? Claro que tu quer fazer um filme, quando começa o filme, tu quer fazer o melhor possível, né? Mas a gente, e eu trago, assim, eu gosto de valorizar as pessoas daqui. Eu acho que a gente tem, assim, excelentes atrizes e atores, né? E uma equipe técnica também muito boa, né? É claro que às vezes é bom a gente oxigenar isso, né? Tem um intercâmbio. E o Antropóloga, por exemplo, só trouxe uma pessoa de fora, que foi a atriz, a Larissa Bracher, porque o restante tem elenco grande também, o restante todo elenco daqui. E ela, porque eu quis ter esse olhar, né? O olhar da pessoa de fora, né? Que viesse. Então, ela trabalha no Rio, é mineira, e teve um coach no Rio de aprender a falar açoriano, né? O sotaque português. E ela veio aqui e na estreia, depois no outro dia saiu no jornal, e a atriz portuguesa, Larissa Bracher, dela leu, pois é, que esse aqui é o melhor elogio que eu recebi. E eu exibi o filme... Acreditaram que ela era. Eu exibi o filme em Lisboa, a atriz que ia ser a Maria João Bastos, e eu convidei ela para ir lá na exibição em Lisboa, e ela disse, pô, Zeca, arrumasse uma perfeita portuguesa no meu lugar, assim. Então eu acredito muito nisso, nesse desenvolvimento dessa atividade aqui no nosso estado. Ô Zeca, quando a gente fala em cineasta, eu acho que ele tem um conceito vasto, né? O que é um cineasta? O diretor até é o maestro do filme, né? Então ele acompanha o roteiro, do roteiro até o final do filme. Então essa é a função dele, ele é o grande maestro disso, né? Mas na nossa realidade, aqui principalmente no Brasil e em Santa Catarina, a gente também é quase sempre o produtor do filme, porque tu vai ter que viabilizar o teu filme. Eu, assim, só consigo viabilizar filmes assim que saem de dentro do meu coração, assim, porque senão eu não tenho força para chegar para viabilizar esse filme. Mas eu acho que até o fato de vir dentro de ti, do teu coração, faz tu lutares pelo cinema e pelas produções de Santa Catarina. Eu acredito que sim, com certeza. Assim, só consigo chegar até o final nessas condições que é feito aqui, por isso.